seu abraço e perdão. Senhor, essas gotas de amor que derramas em mim sobre o meu coração. Quero o seu nome falar. Glória a Jesus. No silêncio do altar e da Aleluia, minha Jesus. oração. Glória a Deus. Tua mão me tocar, o meu ser acalmar. Glória a Deus. E tirar minha aflição. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Quero o seu nome falar no silêncio do altar e da minha oração. Sinto tua mão me tocar, o meu ser acalmar e tirar minha aflição. Meus irmãos, quero saudar todos nesta noite com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer da oportunidade que tenho de mais uma vez pregar a gloriosa palavra de Deus no tema de EBD, tem o melhor para você. Estudaremos nesta noite a lição 7 e fala sobre a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Estamos estudando neste último trimestre de 2020 sobre o livro de Jó. Glória a Deus. Vamos ler o textuário que diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele o lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo 4, 7 e 8. A verdade prática da nossa lição diz assim, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Glória a Deus. Vamos ler o texto bíblico que está escrito em Jó, capítulo 8, verso de 1 a 14, Jó, capítulo 18, 1 a 4, e Jó, capítulo 25, versículo de 1 ao 6, que diz assim, aleluia. Então, Jó, capítulo 8, então respondeu Bildade, o suíta, e disse, até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele o lançou na mão da sua transgressão. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, até quando usarei artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos. Porque somos tratados como animal e como imundo aos vossos olhos. Ó tu que despedaça tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-á as rochas no seu lugar? Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, com ele estão domínios e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem números o seu exército? E para quem não se levanta a tua luz? Como, pois, seria o justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um bicho.
você. O objetivo geral desta lição, querido, é mostrar que nem sempre Seu próprio universo. E é o maior sofrimento é consequência de um pecado oculto, sobre seu como coração. pensava Bildade, Eu estou aqui. amigo de Jó. Quero morar com você. Encher o seu coração com Objetivos específicos são, primeiro, destacar o argumento de Bildade que constatava seu fardo. Vem a mim. porque o pecado com o caráter santo e reto de Deus. sobre todo o seu ser. Segundo, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Eu quero falar com você. Terceiro, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Quem cala, escuta. Oremos, Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos, Senhor, te agradecer por mais a oportunidade que nos dá de pregar a tua gloriosa palavra. Seja conosco, seja com o internauta, seja com todos que vão se alimentar desta palavra nesta noite, meu Pai, no nome de Jesus. Deus, nós dependemos de Ti. Sem Ti, meu Deus, nada poderemos fazer. Nada poderemos operar. Abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Amém. Escute o silêncio Meus amados, nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento, de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Glória a Deus. A nossa lição está dividida em tópicos. O primeiro tópico fala o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O segundo tópico, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Terceiro e último tópico, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Aleluia. No primeiro tópico, querido, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O subtópico 1 diz: Deus é justo e reto. A teologia de Bildade possui semelhança com a de seu amigo Elifaz, que estudamos na lição anterior. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, glória a Deus. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Glória a Deus. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas. Primeiro, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Jó capítulo 8, versículo 4. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Então, na teologia de Bildade, Jó estava sofrendo e os filhos porque Jó pecou.
Meu Deus. Subtópico 2 diz uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e ilimitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Meu Deus. Assim, outra compreensão é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo da justificação diante de Deus. Meritocracia quer dizer o merecimento do homem. Mas se tu de madrugada buscarem a Deus e ao Todo-Poderoso pedir de misericórdia, se forem puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da sua justiça. Foi o conselho que Bildade deu a Jó no capítulo 8, versículos 5 a 8. Logo, o enfoque de Bildade, glória a Jesus, logo o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem perante Deus. Não, queridos. Tudo que recebemos é pela graça. O homem não é justificado porque merece, é justificado porque Deus é quem justifica. Subtópico 3 da lição diz assim, a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta, como se justificaria o homem diante de Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará, glória a Deus, a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ainda que me lave com água, e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergerá no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó capítulo 9, versículos 30 a 31. A linguagem é poética, querido, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó, um retumbante não. Deus havia testemunhado acerca de Jó, conforme já estudamos, acerca da sua integridade e da sua justiça. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral, o resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Glória a Deus. No subtópico 2, no tópico 2 fala o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Oh, glória a Deus. Obrigado, pastor Benedito Teixeira e Marcelo. Deus abençoe. Subtópico 1 diz moralismo por tradição. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Da mesma forma que acreditou está correto
quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Jó capítulo 18, verso 1 a 21. Subtópico 2 fala sobre a subversão da ordem moral. Queridos, na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas. Todavia, acrescentando alguns contornos ao seu pressuposto teológico. Para ele, a desgraça sofrida por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-la, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de nada adianta. Jó acha que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. Subtópico 3, do tópico 2, diz contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. Deus controla tudo neste mundo. Glória a Deus. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, adiante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para o mediador, o Redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. No versículo 25 ele diz: eu sei, aleluia, que o meu Redentor vive. Que lindo, irmão. A palavra Redentor traduz o hebraico Goy e significa alguém que defendia o familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Que maravilha! O terceiro tópico da lição fala assim, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Subtópico 1 diz a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seus amigos esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25 de Jó, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Aleluia. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe
entre a criatura e o Criador. Obrigado, irmão. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênio depois pelo deísmo do final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Não. Deus criou o mundo, sustenta e controla todas as coisas. Aleluia. Subtópico 2, no tópico 3, fala assim: onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia. Como ajustaste aquele que não tinha força e sustentasse o braço que não tinha vigor? Jó 26:2. Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Aleluia. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de Deus, que não é só força, mas igualmente amor. Glória a Deus. Queridos, concluindo nossa lição, aleluia, lição gloriosa, lição maravilhosa, quero dizer o seguinte: Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento entre o distanciamento dele e do ser humano. Não, Deus está no meio das nós. Deus está dentro daquele que lhe serve. Concluindo, eu quero dizer que nesta lição, vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para o moralismo de natureza apenas religiosa. Erradíssimo. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre Deus e o Criador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a tua luz. O Senhor te dê graça e paz. Quero saudar o querido irmão Vandevan Moreira, aí conosco em São Paulo, Benedito Teixeira e Marcel. A paz do Senhor, saudade de vocês. Ora pelo irmão Aldo. Estamos aqui batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Semanalmente estamos ministrando a lição bíblica dominical aqui através do Facebook. Também informando que temos um canal no YouTube, Evangelista Aldo Porfírio. Se inscreva lá no canal, tem mais de 100 mensagens para a nossa edificação espiritual. Amém?
Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos dá de mais uma vez poder ministrar a tua palavra. Nos ajude, meu Deus, a continuar neste caminho e nesta jornada. Abençoe os internautas, a todos que estão interagindo, a todos que vão continuar ouvindo essa lição bíblica e praticando, Pai Santo, também, que é o mais importante na vida. Meu Deus, abençoe os nossos pastores, abençoe a nossa autoridade, abençoe amanhã as eleições, meu Deus, o Senhor sabe quem vai se eleger. Que haja paz neste Brasil, que a vontade soberana do Senhor perdure, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Dê paz, que não haja confronto entre as pessoas, pois somos todos irmãos em Cristo Jesus. Que o amor seja a base e o fundamento das nossas vidas, meu Deus. Nos ajude, meu Deus, a seguir esta jornada. Sabemos que os dias são maus, mas confiamos na tua grandeza e no teu poder. Confiamos que o Senhor está conosco, não nos deixa nem nos desampara, meu Pai. Porque é a promessa que o Senhor fez a nós, é aqueles que te servem. Amados, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém? Um abraço para todos no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.